Boa tarde a todos. Agradeço o convite para falar sobre um assunto que me empolga muito, que me apaixona muito, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, que está completando os seus 30 anos de sucesso em nosso país e principalmente aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, das nossas entidades. Então, falando antes do Estatuto, a criança não era muito considerada, aliás, não era considerada quase que como um cidadão. Como é que foi essa trajetória? Então, as entidades, elas acolhiam as crianças, principalmente as entidades católicas, de várias confissões, congregação, tinha casas de acolhida, orfanatos, escolas, tinha também grupos de crianças, de família, mas todas, cada uma fazendo o que podiam, porque não se tinha muito recurso financeiro. Se tinha o desejo, sentíamos que a criança tinha que ter uma outra vida, enfim. E aí fomos assim, nos organizando, criando assim, grupos de reflexão para estudar junto como é que nós poderíamos melhorar a vida das nossas crianças. Com o decorrer dos anos, as entidades também começaram a evoluir, a dirigir uma entidade, e também comecei a entrar nesse grupo. Eu estava também, na ocasião, participando do projeto da Amencar, e tive a felicidade de participar da Pastoral do Menor, que é da Igreja Católica, que também visava criar alguma coisa para a proteção da criança. Conheci o Dom Luciano Mendes, que era um homem, assim, um bispo que tinha assim, um amor, um carismático, que enfrentava tudo que era contradições contra a criança e defendia a criança, protegia inclusive a criança na cúria. E ele nos ajudou a pensar. Um seminário que eu participei, crianças também participaram junto conosco e falavam para nós das suas necessidades, das suas angústias. Partindo disso, então, foi apresentado propostas para os nossos vereadores, para o órgão público, enfim, quem deveria nos ajudar para elaborar essa lei. Em julho, 30 anos atrás, foi promulgada essa lei, e aí como é que nós agora, depois de sancionada a lei, como é que nós íamos aplicar essa lei? Em Porto Alegre, então, começamos a dividir as nossas regiões, criamos 8 regiões aqui em Porto Alegre, que hoje são os conselhos tutelares. Nenhuma criança hoje pode estar fora, pode estar desprotegida. Se tem alguma criança desprotegida, é porque a sociedade deixou, porque a lei protege. Foi criado também o Fundo Criança, que é o fundo onde as empresas, qualquer órgão pode depositar um valor dentro desse fundo, que depois é repassado para as entidades, onde elas apresentam projetos, é avaliado o projeto, a finalidade desse projeto, e depois então é repassado para a respectiva entidade. A gente tem uma previsão orçamentária, a gente faz o projeto, elabora o projeto, encaminha e depois presta conta. Tem toda uma elaboração, exige bastante trabalho, mas ao mesmo tempo é um trabalho que a gente vê os resultados. Toda essa luta não foi não foi uma luta muito fácil. Tínhamos que pensar muito, refletir muito, a medir as consequências, idas e vindas nos órgãos governamentais, toda uma conscientização dos órgãos públicos e da própria sociedade. Acho que a gente tem que entender qual é o espírito do Estatuto. Proposta. Não adianta nós termos uma lei fria no papel e deixar ali que a lei fique. Não, a lei tem que ser realimentada com ações concretas em benefício à própria criança. Proteger a criança, simplesmente educar a criança. É mostrar para a criança os direitos e os deveres. É cobrar também limites para a criança. Coisa que antes não se tinha. Eu fui do tempo que não se tinha essa programação de verbas. A gente tinha que se virar com doações, com promoções, com rifas, com brechós, enfim, aquilo que dava. Então eu gostaria agora falar também um pouco sobre o Fórum das Entidades. Mais de 400 entidades aqui da nossa cidade de Porto Alegre, elas se reúnem uma vez por mês
na primeira terça do mês, não interrompem nem nas férias, para discutir as necessidades que enfrentam as entidades. Porto Alegre, lindas entidades que lutam, que têm lindos resultados, mas o tempo não nos permite. Mas a gente faz uma conclamação para a sociedade, alguém que está me ouvindo, que procure conhecer mais essas entidades que cuidam da criança. Que não é uma conquista só nossa, nós dirigentes, mas é uma conquista da sociedade. E se nós fizermos mais pela criança, nós teremos um Brasil melhor. E outras coisas poderão nos ajudar as entidades, não só a nossa, como outras entidades que vocês conhecem aqui em Porto Alegre, que são muitas. Temos também a redução do imposto de renda, que podemos também depositar, pode se informar no Fundo Criança, como é que funciona, pode também depositar lá esse valor, enfim, ele tem toda uma orientação que vocês podem se informar. Então, vamos encerrando a nossa fala, que eu queria, assim, duas pessoas que me deram, assim, muita luz no nosso trabalho, principalmente para mim, que foram grandes estrelas. Eu sou religiosa da Congregação do Imaculado Coração de Maria. E a nossa fundadora, Bárbara Mais, ela tinha um sonho. Ela veio da Áustria e no século XIX ela já pensava, ela já tinha umas ideias que batem muito com o nosso estatuto. E que ela dizia, na ocasião nós atendíamos só meninas, então ela dizia assim: quando recebem as meninas para as educar e instruir, devem pensar que são criaturas de Deus e que o mesmo Deus as entregou aos seus cuidados para cultivá-las e conduzi-las pelo meio do ensino ao conhecimento e amor do seu Criador. Devem persuadir-se de que são outras tantas pérolas, ela dizia. O que é uma pérola? De tão subido valor que o mesmo Jesus Cristo deu por elas o preço infinito do seu divino sangue. Assim, procurarão deveras ensinar às meninas não só os conhecimentos humanos capazes de formar uma mulher que saiba quanto deve saber para bem dirigir e governar uma casa, senão também formar seu coração pelos sentimentos religiosos honestos e humildes. Vejam a sabedoria que essa mulher tinha, a visão que ela tinha do ser humano. Não só uma coisa ensinar, formar a criança em toda a sua dimensão de ser humano, que ela saiba, quando ela crescer, o exemplo é aquilo que arrasta, né? O exemplo é tudo para uma criança. E outra pessoa que... Então, agora, essa foi do século XIX. E agora, do século XX, há poucos meses, nós nos despedimos da dona querida Idevenzon, que essa foi uma grande batalhadora. Ela não tinha dia, não tinha horas, não tinha noite, fim de semana. A gente participava das reuniões, me lembro, no mercado público, nem sala nós tínhamos. Cada dia a gente dizia, onde que nós vamos fazer a reunião na próxima? Nós não tínhamos sede, não tínhamos nada, nós tínhamos só ideia. E o sonho nós tínhamos dentro de nós. Nós vamos conseguir, porque conseguimos que aprovasse a lei, agora nós vamos conseguir também que essa lei saia do papel. Ela dizia, ela tem que sair do papel para que ele seja executado. Essa lei seja executada em favor das nossas crianças. Então, além de ser implantado aqui em Porto Alegre, eu quero também lembrar que Porto Alegre foi uma cidade, uma referência, não só para nós aqui, mas foi uma referência para vários estados do Brasil. Eu lembro que quando nós tivemos uma época em Brasília, num congresso, quando os outros estados estavam lá, souberam que estavam lá um grupo do Rio Grande do Sul. Pediram uma reunião conosco para que nós explicássemos como é que nós estruturamos essa lei, como é que nós conseguimos aplicar, elaborar a prática dessa lei, que para eles estava sendo muito difícil. Então, e a ID também dizia, olha, seguidamente eu tenho telefonemas que pedem orientação, que venham aqui ver como é que a gente conseguiu. Então, é a vontade de fazer a coisa, a gente consegue. Então, assim, eu peço mais uma vez, eu conclamo mais uma vez
que a gente se una. E outra frase também que a gente apagou do nosso dia a dia, que a gente tinha muito isso em vista. Assim, a gente dizia muito, a criança é futuro. Não, a criança não é o futuro, a criança é o presente. Aquilo que eu falava antes. O que eu semeio agora é o futuro. Então é o presente que eu tenho que agir. A coisa que eu deixo de fazer hoje para uma criança, ela tem repercussão no futuro. Ah, amanhã eu faço. Não, será que não é tarde demais? Bom, vamos ter esse cuidado, que a criança é uma pérola preciosa. Então todas nós estamos no mesmo barco. Mas nós, enquanto entidade, temos a preocupação de passar esse estatuto, essa lei. E, ao mesmo tempo, cobrar dos órgãos públicos, da sociedade, da família. E nós mesmos nos cobrar também e avaliarmos nossos programas e projetos. Gostaria de encerrar essa fala. Então, muito obrigado pela audiência, quem me ouviu. Eu espero que alguém tenha se deixado tocar por essa mensagem. Muito obrigado.